Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como que você lucra com notícias no mercado. A gente entende que o mercado ganha muita volatilidade, sobe com pressão, cai com pressão e você pode participar desse movimento se você tiver uma leitura eficaz do que está acontecendo e se posicionar antes da notícia sair e de fato essa volatilidade começar. Então simplesmente você lê as probabilidades a partir da leitura técnica, a partir de técnica pura e você tem ali a noção da possibilidade maior de uma alta ou de uma baixa e consegue se posicionar antes e aproveitar boas movimentações. Vamos entender isso a partir de vários trades aqui que a gente vai estar observando. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, bora entender como funciona esse tipo de movimentação e como a gente pode se beneficiar a partir dela. Olha só, aqui por exemplo a gente vai ter uma oportunidade se desenvolvendo, isso aqui está bem interessante, porque quando você começa a ler o mercado, olha só, ele acabou de abrir aqui em cima, né? Ele abre nesse ponto no dia e começa a sua movimentação. Ele abre em gap de alta, tá vendo? E como que a gente vai entendendo o que está acontecendo aqui? Tudo a partir de contexto. Contexto significa pegar o momento presente, que é isso daqui, e alinhar com o que vem acontecendo. Isso é contexto. Você pega o momento presente e alinha com o que está acontecendo para ver se a gente tem um alinhamento ali e se a gente tem uma leitura uniforme, harmônica. Se uma coisa se alinha com a outra e você tem ali realmente as probabilidades apontando a possibilidade de compra ou a possibilidade de venda naquele momento presente. Quando você pega o momento presente e alinha ele com o que vem acontecendo. E o que vem acontecendo aqui? A gente vê que o mercado fechou a partir dessa lateralização. E essa lateralização ela traz muita informação. Sempre que o mercado anda de forma lateral, ele te dá uma informação muito mais eficiente do que quando ele está em tendência, por incrível que pareça. Por quê? É a partir das movimentações de causa, que são os movimentos laterais, que você consegue ter uma perspectiva e previsão muito mais eficaz do efeito, que é exatamente a tendência. Então a lei de causa e efeito diz exatamente isso, é a lei principal da oportunidade de trade no mercado financeiro, é a lei de causa e efeito, então tem que dominar ela e ela diz exatamente sobre esses termos. Então vamos entender essa causa, que é a lateralização, que é o equilíbrio de preço, para a gente estar entendendo e prevendo a possibilidade de uma tendência de alta ou de baixa. Olha só, esse movimento lateral, se você marcar ele corretamente, que seria nesse topo, e no fundo ali embaixo, olha só, é assim que você marca essa lateralização e a partir dessa marcação, posso até colocar aqui mais forte a cor, olha só, para a gente ficar bem ciente de onde que está ali as marcações máximos e mínimos da estrutura lateral. E olha só isso aqui, pessoal, preço andando de forma lateral, você vê que ele fica furando a resistência com facilidade, tá vendo? E ele fica muito mais colado na parte da resistência, que é a parte superior, e bem mais distante da parte de baixo, que é o suporte. Quando ele toca no suporte, ele faz absorções, tá vendo? Mas ele realmente fica, ao longo do equilíbrio, ao longo do movimento lateral, ele fica muito mais na parte de cima do que na parte de baixo. E ele fica, inclusive, furando a resistência com facilidade. Isso mostra pressão compradora nesse equilíbrio de preço. Então, toda vez que o mercado anda de forma lateral, ele forma uma região de interesse. É isso que está acontecendo aqui. O mercado está andando em tendência, ele está fazendo um desequilíbrio, ele está mostrando realmente que ele vem subindo com maior interesse comprador. Quando ele fica andando de lado, tem um equilíbrio ali e se torna uma zona de interesse. Beleza? Então, a partir disso, quando a gente percebe que na zona de interesse tem maior pressão compradora do que pressão vendedora, por conta desses sinais aqui que a gente está observando, você entende que isso aqui é uma zona de interesse comprador. Então, nesses níveis de preço, o mercado é sempre cotado em preço, gosto sempre de destacar e lembrar disso, né? O mercado ele é cotado em preço. Então, nesses níveis de preço, a gente tem um maior interesse comprador. Isso é uma baita informação, porque isso aqui é uma zona de demanda muito forte e escondida no gráfico. Ninguém está vendo isso aqui. Ou seja, se tiver notícia, vai se beneficiar. Se não tiver também, claro que vai. Mas nesse caso, a gente tem uma notícia muito forte. Não é qualquer notícia, é notícia de FTMO, né? Que são notícias realmente fortes de taxa de juros e tudo mais. Aquelas notícias que realmente o mercado ganha pressão de volatilidade. Então, a gente vê que ele abre no outro dia, a gente já entende essa pressão compradora, isso daqui é uma zona então de demanda, uma região de interesse comprador, o mercado vem andando de lado de novo, né, esperando a notícia sair, normalmente ele faz isso, né, ele fica esperando a notícia sair, fica andando de lado, aguardando os dados saírem, e aí a gente vê ele andando de forma lateral. Se você for olhar bem de perto essa lateralização, ele fica com mais facilidade em cima do que embaixo também, principalmente nessa parte aqui, olha só, tá vendo? Aqui ele não conseguiu encostar no suporte nenhuma vez, tá vendo? Ele parou antes, ó. Sempre que ele para antes, ele costuma criar até um suporte interno, tá vendo? Muito comum esse suporte interno, chama liquidez interna, e isso aqui ocorre quando tem algum tipo de interesse comprador. Mas aqui não está tão nítido igual aqui atrás. Mas tem um pouquinho de interesse comprador aqui. O que abre espaço para nós quando o mercado faz isso? Abre espaço para ele capturar a liquidez abaixo do suporte, seja esse suporte interno aqui, ou seja o suporte aqui embaixo.
Então são regiões onde muitos traders acabam sendo induzidos a comprar nessa região. E a gente entende que são níveis importantes, porque embaixo está cheio de stop loss e a gente entende que a captura dos stop loss costuma gerar bons movimentos para cima. É o que normalmente o mercado faz, ele limpa os stop loss abaixo de um nível de suporte e dispara para cima. Ele limpa os stop loss em cima de um nível de resistência e dispara para baixo. A gente vê essa dinâmica o tempo todo, que são micro manipulações que o mercado acaba desenvolvendo frequentemente. E aí a gente estava de olho nisso lá no time da Excelência Trade, olha só, que é exatamente essa possibilidade, só o time pegando aí o movimento bastante, né, aproveitando a movimentação, porque de fato foi um cenário muito nítido. Todos os mercados a gente faz esses mapeamentos, né? Mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todos os mercados, todos os dias, todas as oportunidades que eu estou de olho, a gente mapeia aqui no time da Excelência Trade, que é o meu programa de formação, né? E aqui é só o nosso ambiente de prática do programa de formação como um todo, né? Tem parte de mentoria, tudo detalhado. Então a gente vindo aqui, ó, o mercado foi ali, fez o choque, beleza, que é a confirmação que eu vou mostrar para vocês ele fazendo, lá na região que eu acabei de mostrar para vocês. Então a gente já estava tendo essa leitura, a gente estava falando exatamente o que eu estou falando aqui com vocês, a zona de interesse comprador aqui, o nível de suporte, tá vendo? Capturando a liquidez e fazendo a confirmação, que é esse movimento que eu desenho, é só você comprar aqui no teste. Então a gente faz isso todos os dias em todos os mercados e sempre tem o antes e depois aí das configurações, porque de fato é só você clicar e aproveitar o movimento, que fica muito simples e te ajuda demais a aprender o que fazer todos os dias em todos os mercados, né? Só pegar o trade e aproveitar o movimento. Então, de fato, ele vai lá embaixo, ó, visitou a região, bum, olha aí o que ele está fazendo. Está capturando a liquidez embaixo do nível de suporte e pegou na zona de interesse comprador. O que ele tem que fazer? O choque, que é exatamente essa configuração, que é a quebra de topo. É esse movimento aqui, ó, deixa eu marcar ele em vermelho e ilustrar. É exatamente essa possibilidade. O preço cai e faz 1, 2, 3, né? 1, 2, valida o topo, quebra o topo com esse movimento de alta, volta para testar, você tem a compra no teste para aproveitar o movimento. É exatamente aquilo lá, tá vendo? Então é o que ele está fazendo aqui. Perfeito, nítido. Isso aqui é uma confirmação. No teste você tem a possibilidade de compra, beleza, qualquer lugar aqui desse teste já pode estar montando a operação, o risco está bem baixo ali na movimentação e aí ele vai desenvolver o movimento lá para cima porque há muito interesse comprador nessa região e foi exatamente aonde nasceu a notícia. E aí daqui ele vai disparar lá para cima porque é notícia, né? Olha a volatilidade que o mercado ganhou. Tá vendo? Foi exatamente na hora da notícia, tá vendo? Exatamente. Isso tudo aqui, ó, foi antes da notícia. Então ele gera toda a oportunidade, toda a leitura nítida da possibilidade de compra. E aí, isso aqui é uma leitura institucional, né? Então acaba se beneficiando com a notícia. O mercado, na hora que abre a notícia, ele está lá no teste da configuração, olha só. Perfeitamente no teste. Na verdade, ele fez essa puxadinha para baixo. A notícia fez isso aqui, ó. Puf, puf. Explodiu para cima. Então, perfeita a configuração, isso aqui acabou de acontecer, né? Olha só, vários lá no time aproveitando o movimento, bem simples para você clicar e aproveitar o movimento. Então, aqui a gente tem uma compra que se beneficia demais com a notícia a partir da leitura gráfica, né? Que o mercado vai gerando nessa configuração. Então, isso aqui é um ponto muito importante, essa leitura está eficiente e bem simples. Se você for ver aqui em outra configuração, olha só, esse movimento, ele está muito interessante também e é uma configuração totalmente diferente. Se você for visualizar isso daqui, olha só, começa tudo lá de trás, aqui é um cenário de continuidade, a gente vai ter uma baita compra aqui, ó, nesse ponto explosiva lá para cima, e a gente vai entender por que tem uma compra ali. Quando eu tiro o zoom do gráfico, isso é essencial de você fazer também, sempre lembra disso, quando você estiver fazendo análise, lembra de eu falando. Tem que tirar o zoom do gráfico. Para quê? Para você ter uma leitura, para você conseguir pegar o momento presente e alinhar com o que vem acontecendo, para você entender se tem sentido, se tem harmonia ali, se tem uma coisa andando junto com a outra. Porque se tem uma coisa andando junto com a outra, você tem um cenário onde as probabilidades jogam muito mais a seu favor. Você tem que entender que 2 mais 2 no mercado é mais que 4 se você reunir conceitos que andam juntos, beleza? Ou seja, se você pegar um conceito e reunir com outro, pegar o momento presente, alinhar com o que vem acontecendo, ou seja, você vai construindo contexto e reunindo conceitos juntos ali que realmente andam juntos, que apontam a possibilidade de compra, você tem as probabilidades muito mais a seu favor, são cenários muito mais assertivos, beleza? Então o mercado faz aqui um grande 1, 2, 3, tá vendo? Uma baita movimentação de estrutura de pivô para cima, nada mais que um BOS que chama esse movimento, o que valida esse fundo. Esse aqui é um fundo de liquidez que a gente chama. Tá? Esse aqui é um fundo de liquidez, costumeiramente a gente vai ver o quê? Capturas de liquidez abaixo dele e o mercado entrando num ponto de compra muito grande, porque embaixo de fundos ele entra num ponto de compra e aí ele desenvolvendo configurações de compra. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma compra que a gente mapeou lá no time também. Não é o trade que eu quero mostrar ali para vocês, o que eu vou mostrar é aqui em cima, na hora da notícia, mas aqui embaixo a gente tem uma compra muito alinhada, o preço vai caindo ali no movimento. Se você for ver, ele entra no ponto de compra que é embaixo daquele fundo.
E ele vem trazendo confirmações nessa região. Então ele vem caindo, capturando a liquidez abaixo daquele grande fundo. E aí você pode puxar até o RSI, lá, que é o índice de força relativa, que te dá um norte muito grande de como está esse movimento de baixa. Preço vem caindo e o RSI subindo bastante, tá vendo? Nitidamente, aqui a gente tem renovações de mínima e o RSI nitidamente subindo, tá vendo? Uma baita divergência no RSI aqui muito forte, mostrando que a força relativa não acompanha a renovação de mínima dos preços. Isso é uma fraqueza latente nesse movimento de baixa, que nesse caso seria uma força escondida entrando no movimento, né? Então o preço está caindo sem tanto interesse de cair, o que mostra possibilidade compradora, porque a verdadeira força de um mercado, grava isso, verdadeira força de um mercado vem em movimentos de baixa, beleza? Verdadeira força vem em movimento de baixa. Então o preço está caindo sem interesse de cair, ou seja, vai entrar uma força aqui muito grande, a qualquer momento podemos ter compras, ainda mais que esse movimento com essa característica está limpando a liquidez abaixo de fundos, ou seja, ele está num ponto comprador muito forte. Tá? Lembrando que isso aqui não é o trade que eu quero mostrar ali, mas só para ilustrar essa configuração, porque tudo começa a partir dessa captura de liquidez, que é uma informação importante. Então, nesse contexto, ele faz ali o choque de confirmação. A gente estava olhando isso lá no time também, olha só. Só aproveitar o movimento. Ó. Olha lá, o fundo que eu acabei de mostrar para vocês. Ele tem que visitar embaixo daquele fundo e vai ter contexto, tem uma tendência de alta ali para trás e tudo mais. Olha lá, só fazer o choque de confirmação nessa região, se tem a compra onde eu circulei ali também, tá vendo? Só comprar e aproveitar o movimento. Isso aqui já é outro mercado, né? A gente faz isso com todos os mercados, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas. Então, ó, aqui a gente tem esse cenário. O preço quebra esse topo em vermelho, movimento de alta com intencionalidade, aquele cenário mesmo que testou, é aquilo lá que eu falei, só comprar ali, stop aqui embaixo, fez perfeitamente essa configuração, então é só ficar de olho e ele vai embora. E aí a gente sabe que então ele acabou de vir de uma baita captura de liquidez num tempo gráfico maior. Então, ó, eu posso vir aqui no 15 minutos, por exemplo, olha lá, esse fundo que eu acabei de mostrar, né, essa estrutura aqui, com esse grande fundo é do 15 minutos, é do 1 hora, tá vendo? Posso subir numa hora que ele vai estar muito nítido ali, é uma baita zona de liquidez. Fundos expressivos assim é uma baita zona de liquidez, porque ele é de tempo gráfico maior, ele é expressivo e tudo mais. Então esse movimento que está subindo, essa movimentação de alta, ela tem a característica de estar vindo de uma captura de liquidez. Isso é uma informação muito importante, porque é um movimento de alta que você tem uma segurança maior de seguir. É um movimento muito sustentado, o mercado ele limpa liquidez em zonas como essa e ele ganha movimentos sustentados a partir disso. Ele ganha sustentação no movimento de alta. Se é um movimento que acabou de limpar a liquidez, essa alta é muito sustentada, entendeu? Então você seguir essa alta, o negócio começa a fazer bastante sentido. E aí, é claro que você precisa de uma oportunidade para isso, né? Você não vai só seguir à toa. E aí ele vai gerando a oportunidade. Isso daqui, pessoal, que ele faz, olha só, essa movimentação de alta, esse movimento aqui, o que é isso? Ó? Lembra que eu acabei de mostrar aqui embaixo a compra num movimento como esse, que era o choque que eu falei, 1, 2, 3, quebra o topo, lembra? Com interesse comprador, no teste você não tem uma compra? Claro que isso aqui tem que estar dentro do contexto de compra e tudo mais, bem posicionado, tem a região certa para isso aparecer, obviamente. Só que para venda é a mesma coisa. Se ele fizer 1, 2, 3, quebrar o fundo nesse caso com interesse vendedor, no teste teria uma venda nesse caso, se estiver bem posicionado, bem localizado e tudo mais. Então o que a gente está vendo o preço fazendo aqui? Ó? Do nada, sem estar bem posicionado, de forma alguma, né? Pelo contrário, uma possibilidade de venda aqui, o preço acabou de gerar uma compra, acabou de capturar a liquidez abaixo de fundos, está subindo. Lembra que esse movimento de alta ele é um movimento sustentado na compra, você seguir esse movimento de alta, o negócio começa a fazer muito sentido por conta dessa captura de liquidez abaixo daquele fundo grande que eu acabei de mostrar. Então essa venda aqui é uma baita indução que chama, é uma micromanipulação. Tá vendo? O preço ele faz essa configuração, ó, ele faz aquilo, ó, 1, 2, 3, quebra o fundo e vem testar. Muita gente vende aqui, ó, nesse teste, só que ele dispara para cima. Entendeu? Isso aqui é uma baita indução e cria uma região de oferta, uma região de demanda nesse caso, né? Uma zona de demanda nessa região, uma zona institucional de compra. E aí ele em cima ele faz a mesma coisa, faz de novo. 1, 2, 3, quebra os fundos e continua subindo. Esse movimento cria o POI, que é uma zona de demanda de qualidade. Então a gente tem dois aqui, um aqui em cima e o outro embaixo, beleza? Então um aqui, tá aqui a região de demanda, vou marcar ela certinha ali, vocês vão ver, e a outra tá aqui embaixo. Qual que você escolhe? O preço está lá em cima. Qual que você vai entrar? Você vai entrar comprado na primeira ou você entra comprado na segunda? Ambas estão interessantes. Você pega o volume profile e vai te dar um norte muito grande. O que é o volume profile? Essa ferramenta aqui que vai te mostrar as regiões no preço, os níveis de preço, onde há muito volume concentrado na movimentação. Você pode puxar de qualquer lugar lá em cima, bum, olha lá onde que dá. Então a gente tem muito volume concentrado, muito volume negociado nessa região. Olha onde ele deu. Olha o tamanho da barra de volume. Olha a linha, exatamente ali, é uma baita zona de demanda em cima da região que a gente acabou de localizar. Em cima tinha uma, embaixo tem outra. Só que a de cima não tem nada, não tem volume nenhum nela, tá vendo?
Olha o volume que tem naquele nível de preço. Olha o volume que tem nessa aqui embaixo, em cheio nela. Perfeito. Isso aqui eu sempre falo quando a POC, né, que é essa linha vermelha, dá em cima do order block que você marcou, em cima da região de demanda ou de oferta, você tem um cenário muito bom ali. Nesse caso é uma baita zona de demanda por conta disso. E aí quando você refina o tempo gráfico, estou nos 5 minutos. Eu posso jogar lá no 1 minuto só para a gente ter uma leitura dessa região com mais precisão e entender exatamente o que está acontecendo nela. O que você vai visualizar aqui? Olha lá. Essa aqui é a região que eu acabei de mostrar, o preço fez 1, 2, 3, quebrou os fundos e deu continuidade, o que criou a região. A POC está em cima, que é essa linha vermelha que está cruzando aqui, né? Que é a linha vermelha que está cruzando, e a gente sabe que aqui ele está andando de lado. Então, de novo, ele andando de lado. Ó. E lembra que andando de lado, se você souber ler a lateralização, isso aqui te dá uma informação muito grande. Então, a gente pode marcar essa lateralização e vamos entender sobre ela. Mínima da lateralização, beleza? Mínima da lateralização e máxima da lateralização. É assim que funciona. Quando você marca dessa maneira, o que você consegue visualizar aqui, pessoal? Primeira coisa, o início da lateralização. Esse movimento, ó. Esse movimento é, de novo, aquele choque que eu falei com vocês. Ele aparece, choque é para todos os lados e te dá muita informação se você entender para que ele vai servindo. Então, o que é o choque aqui? 1, 2, 3, quebra topo. Lembra, não é uma possibilidade de compra esse movimento? Só que quando está posicionado numa oportunidade de compra. Limpando liquidez, fazendo toda aquela configuração. Aqui ele está do nada. Ele não está capturando liquidez, não está em lugar nenhum. Não faz sentido comprar esse choque aqui, porque não é um lugar para choque. Então ele começa a andar de lado. Se o preço faz um choque desse, que é esse movimento que eu desenhei aqui primário, e depois começa a andar de lado, isso aqui é uma estrutura lateral com muito mais potencial comprador do que vendedor. Só por conta disso. É uma baita informação, isso aqui são princípios de Wyckoff, inclusive, tá? Richard Wyckoff. Uma baita teoria que mostra exatamente esse cenário. Então o preço fez esse movimento, ó. Fez o choque que eu falei, só que depois ficou andando de lado. Então, se a lateralização começou desse jeito, isso aqui tem um maior interesse comprador aqui. Esse é o primeiro ponto. Sem contar a questão dele ficar mais em cima do que embaixo. Se você for ver, está bem equilibrado, ele está bem no centro aqui, mas se você for avaliar certinho, ele fica mais próximo da resistência do que do suporte. Olha só, ele não chega nem perto do suporte, tá vendo? Então ele está bem equilibrado, não está tão nítido igual aquela outra, que estava muito evidente, o preço muito mais em cima do que embaixo, mas tem um pouquinho. Mas junto com isso, você vê que é uma estrutura de interesse comprador, maior, um maior interesse comprador. Isso é bom, por quê? Porque a gente está falando que isso aqui era uma zona de demanda só por conta da estrutura do preço. Isso aqui já é um baita POI, uma zona de demanda muito boa. A gente já localizou a POC com um volume gigantesco em cima da região em cheio, que também vai deixar como uma zona de demanda ainda mais forte. E a gente está refinando aqui o estudo, vendo a região de interesse que tem na zona, e ela também mostra um pouco, querendo ou não, nada tão agressivo, mas um pouco de maior interesse comprador do que vendedor na região. Então, assim, uma baita zona contextualizada de demanda ali nessa região. Perfeito. Quando tem zonas assim, você pode entrar direto nelas. Entrar direto na configuração, inclusive porque faz parte de um movimento que acabou de limpar a liquidez lá para trás. Lembra que é um movimento sustentado e ótimo para você seguir? Então, cara, tem muito contexto aqui, tá vendo? Essa leitura gráfica é essencial para você ter bons resultados no mercado. Lembrando que dia 2 de setembro agora eu vou entrar ao vivo, né? Então, dia 2, 3 e 4 de setembro eu vou entrar ao vivo, vai começar o desafio Excelência Trade. Vai ser a sua virada de chave no mercado. Eu vou te passar isso tudo detalhado ali. Cara, quem já viu eu entrando ao vivo aí sabe qual que é o ritmo. Então vai ser insano de verdade. Conto com você demais. Coloca na agenda. Quero realmente te ajudar a fazer acontecer. E não só te ajudar a fazer acontecer, como a gente vai fazer juntos de fato. Vai ser para você elevar o seu nível no mercado. Gratuito. 3 dias insano de conteúdo pesado mesmo. Para você, cara, ir para outro nível no mercado de fato. Beleza? Então conto com a sua presença demais. Dia 2 de setembro, já coloca na agenda. Estou ao vivo aqui no canal, inclusive. Vai ser muito bacana. Inclusive, entra no nosso grupo do Telegram, que não é um grupo só de informação, é um grupo cheio de conteúdo. Toda semana estou mandando vários vídeos exclusivos lá. Tá aí no comentário fixado o nosso grupo do Telegram, lotado de conteúdo por lá também. Bem bacana. Esteja lá, porque eu vou estar sempre trazendo as informações desses dias. Não quero e-mail de ninguém, não tem lista como que participa. Cara, só ficar de olho que eu vou entrar ao vivo aqui no canal. E lá no grupo do Telegram eu trago informações, mas é simplesmente gratuito mesmo e vai ser muito bacana, beleza? Então a gente tem uma baita zona de demanda, você pode marcar ela aqui, é onde você vai comprar mesmo, cara. Ali é uma baita região de demanda para comprar, isso aqui é inclusive algo que a gente comenta muito lá no time da Excelência Trade. Esse tipo de região é uma região que você pode entrar direto nela. E aí você sabe que você vai colocar sua ordem ali naquela região, seu stop tem que ficar abaixo dos fundos, e aí vai ter uma notícia agora, entendeu? Tem uma notícia exatamente agora, nesse momento, que é a mesma notícia daquele outro trade lá, entendeu? É a mesma notícia. Então, ó, o preço vai desenvolvendo, pegou ali,
foi embora, explodiu lá para cima, tá vendo? Essa explosão é por causa da notícia, tá? Notícia de altíssimo impacto que aconteceu ali naquele movimento. Então, novamente, o preço se beneficiando aqui e as técnicas, né, se beneficiando das notícias, né? É a mesma notícia, inclusive, isso aqui foi hoje também, agora há pouco, nessa movimentação. Então você vai vendo essas constituições. Esse daqui já faz 2 dias e foi uma notícia de altíssimo impacto também, foi uma baita venda nesse caso. Mostrei 2 compras, essa daqui é uma baita venda. Olha só a estrutura que o preço está desenvolvendo aqui, pessoal. Olha o movimento que ele faz. 1, 2, 3. Só que para baixo. Lembra que ali eu mostrei um desse também, só que para cima? Agora para baixo. O que ele validou aqui agora? Se é um pivô de baixa gigante, ele valida o topo como um topo de liquidez, uma baita região de liquidez. O preço visita aqui em cima, ele entra num ponto de venda profissional. Então, ele entrando nesse ponto de venda profissional, o que a gente quer ver? Ele trazendo boas confirmações para nós ali. Né? Ele trazendo boas confirmações estando nesse ponto de venda profissional. Então, aqui a gente tem essa região, eu posso até marcar ela aqui de maneira mais clara. Olha lá, a zona ali em cima. Ele visitando em cima dela, ele vai entrar, ó, bum, capturou a liquidez, entrou num ponto de venda muito forte nesse momento, tá vendo? E isso aqui era algo que a gente estava observando lá no time também, ele vai entrar nesse ponto, a gente pode ver exatamente aqui mapeado, olha lá. Na verdade, deixa eu puxar aqui, esse aqui, perfeito, olha lá. Aquele ali era aquele outro, né? Olha lá, capturando a liquidez lá em cima, beleza. Fazendo o choque de confirmação nesse caso de venda, tá vendo ali? Ele está bem posicionado, a tendência lá para trás é toda de baixa, esse topo de liquidez é extremamente vantajoso, a construção que o preço está desenvolvendo nessa alta aqui faz todo sentido, tem um gap aberto lá para baixo, tem vários conceitos aqui que vão se reunindo, formando essa possibilidade de venda, obviamente. Né? Não é só ele ali faz um negocinho e pronto. Não, tem vários conceitos aqui mostrando que ali realmente faz sentido esse choque de confirmação. E aí você tem a venda ali no teste, era algo que a gente estava mapeando no time de Excelência Trade. Então ele está nesse ponto, olha lá. É só ele fazer aquele choque, ou seja, é muito simples. Opa, o que ele acabou de fazer aqui? O choque. Olha lá. Quebrou o fundo, igual a gente falou, que é o fundo aqui marcado em vermelho. E aí o teste. Aonde que der para entrar aqui nesse teste, você já tem um cenário operacional muito bom. Então, o stop tem que ficar lá em cima, o seu stop, para aproveitar o movimento de base. Pode puxar, inclusive, aqui um volume profile nesse movimento de alta. Pra você ter um norte. Olha lá, perfeito. Trazer até a POC aqui faz sentido, por exemplo, né? Se quiser fechar antes, né, já vai dar mais de 3 vezes o risco antes. Olha lá, volatilidade também. Tá vendo como é que foi forte aquele movimento? Não foi tão forte igual os outros, mas foi uma baita notícia de alto impacto. Esse movimento aqui para baixo, ele foi feito em 1 milésimo de segundo, né? Foi muito rápido, ele fez muito forte para baixo, subiu muito forte, foi aquela volatilidade bem grande, porque foi de notícia. No final das contas, ele não foi tão volátil assim igual as outras, mas foi cenário de notícia. Na hora da notícia, exatamente foi que ele estava no teste de novo, igual foi naquele cenário que eu mostrei aqui, igual foi nesse cenário aqui também. Pode ver que exatamente no momento da notícia ele está pegando nessas regiões que a gente falou. Isso tudo foi desenhado antes lá no time. Ou seja, é um cenário que você pode participar dessas movimentações de fato e se beneficiar com as notícias se você entender a leitura gráfica, entender o contexto, a reunião de conceitos e, sem dúvidas, está reunindo conceitos que realmente fazem sentido de ser reunidos. Né? Isso também é muito importante. Então, reunião de conceitos é a coisa que mais funciona no mercado, seja qual for a técnica que você utilize, busque reunir conceitos. Pegar um conceito daqui, um conceito dali, mostrando que comprar naquela região faz muito sentido, porque mais de um conceito está te mostrando isso. Vender naquela região faz muito sentido, porque mais de um conceito está te mostrando isso. É exatamente isso que faz você encontrar cenários muito bons, beleza? Vamos junto, pessoal. Contem comigo, deixa o dedo no like, não esquece. Se inscreva aí no canal se você não for inscrito. Vamos juntos, entra no nosso grupo do Telegram que está aí no comentário fixado, que está cheio de conteúdo lá. Eu vou estar trazendo informações para o dia 2 de setembro. Estou te esperando aqui no canal que a gente vai fazer uma live insana, conteúdo muito insano, detalhado. A gente vai construir um plano juntos de trade. A gente vai detalhar vários pontos importantíssimos. Dia 2, 3 e 4 de setembro. Vai ser muito bacana. Vou passar várias estratégias de trade prontas para você seguir, para sair desses 3 dias transformado de fato. Essa é a proposta e chegar mais longe que você espera, que essa é a proposta também. Beleza? Vamos junto, pessoal. Contem comigo. Fui! Valeu!